Senhor Deus, Senhor amado das nossas vidas. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Estar em sua presença não tem preço, ó Pai. Em nome de Jesus eu oro para que eu seja um instrumento nas tuas mãos nesta noite, que eu consiga transmitir o seu recado de ensinamento, Senhor, em nome de Jesus. Usa-me, ó Deus, como um vaso em suas mãos, e que cada um de nós possamos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, e que o Espírito Santo consiga tocar no profundo da nossa alma, onde possamos tocar, raciocinar, onde nós possamos pensar na nossa vida, fazer um exame próprio de si mesmo. Este é o intuito deste seminário, onde nós possamos aprender um pouco mais sobre os nossos pensamentos, sobre a nossa vida espiritual, e onde talvez acessar pontos que a gente não tem entendimento. Traz à tona, Espírito Santo, aquilo que está em oculto em nós. Traz à tona, Espírito Santo, aquilo que precisa ser lembrado, aquilo que precisa ser curado, aquilo que precisa ser feito um novo olhar para esse passado de cada um de nós. É isso que nós te pedimos. Desde já, Espírito Santo, comece a tua obra. Desde já, Espírito Santo, comece o teu operar. Que o nosso Deus opere em nós o teu querer, o teu efetuar. Em o nome de Jesus. Diga graças a Deus. Amém. Podem se sentar. Com a graça de Deus Todo-Poderoso. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Mais uma noite de seminário, mais uma semana. Como é que vocês têm aproveitado isso? Tem sido bom? Tem esclarecido coisas? Sim ou não? Tem mesmo? Glória a Deus. Esse é o intuito, né? É um ensinamento rico. Qualquer tipo de conhecimento, eu digo que é rico. Porque as pessoas podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Pode ver, você pode ficar sem dinheiro, você pode ficar sem casa, sem carro, mas o conhecimento que você adquiriu, ninguém tira de você. Seja da escola, seja da faculdade, seja o ensinamento da vida. A vida também é uma escola. Seja o ensinamento da palavra de Deus, principal ainda. Quanto mais eu conheço a palavra de Deus, mais eu uso, né? Se eu usar ela ao meu favor, mais eu tenho benefícios. Então o conhecimento já fala, né? O profeta Oséias, o povo sofre. Por que está sofrendo? Porque falta conhecimento. Pena que não é todo mundo que dá valor ao conhecimento. O meu pai já é falecido há 16 anos, e ele falava assim para mim, quando adolescente, falava alguma palavra errada, ele falava, vai pegar o pai dos burros, vai falar direito, que era o dicionário, gente. Pai dos burros é o dicionário. Mas naquela época ele falava pai dos burros. Vai falar direito. Então ele sempre incentivou essa questão de leitura, de falar correto, enfim. E acho que é o maior conhecimento realmente que a gente pode deixar de legado de um para outro. Conhecimento. Quando eu tenho conhecimento da causa, do que está acontecendo na minha vida, no mundo espiritual, no mundo físico, eu consigo lutar de maneira diferente. Principalmente no mundo espiritual. Se eu tiver discernimento do que está acontecendo, do que está rolando ali, eu consigo orar da forma correta, eu consigo fazer propósitos, eu consigo praticar a palavra. E o maior intuito de todo conhecimento é a gente aplicar na nossa vida. Tudo que a gente aprende aqui, às vezes tem gente que fala, ai, se o meu marido, se minha mãe, se meu pai, se meu filho, se minha vizinha estivesse aqui. Não, é você que está aqui, então essa palavra é para você. A gente tem que aprender isso. Às vezes a gente escuta alguma coisa e fala, vixe, isso daí é para fulano. Não, é para mim. Eu que estou aqui. Não é? Então é isso. Vamos lá? Nós estamos falando, né, sobre conquistar a mente, tomar de volta o domínio do nosso espírito, porque hoje a gente já sabe que nós somos governados pelas nossas emoções, e isso
é errado, porque quando eu sou governado pelas minhas emoções, eu posso ter atitudes erradas. Então, o que eu preciso? Conquistar a minha mente. E essa conquista, a gente já viu sobre derrubar muralhas, crenças, tudo isso que foi construído dentro da nossa cabeça. E aí? Examine os seus pensamentos. Nós não temos esse hábito de examinar aquilo que a gente pensa. Vem um pensamento na nossa mente e a gente já toma atitude. Você não para pensar se esse pensamento vem de Deus, vem de Satanás, vem da tua cabeça, vem de alguma situação que você já viveu lá atrás. Nós não paramos para pensar nisso. Vou pegar um exemplo aqui da Santa Ceia. O apóstolo Paulo fala assim, examine, pois, cada um a si mesmo. Ninguém tem o direito de chegar e apontar e falar, você não pode. Não, cada um tem que se examinar, se pode ou não tomar Santa Ceia. Então, examinar os pensamentos. O que eu estou pensando? Eu estou pensando, você está triste? Por que você está triste? Para pensar. Que tipo de pensamento que está na sua mente? Está alegre? Por que você está alegre? Por que você está chateado? Por que você está magoado? Por que esse sentimento saiu? Você está sentindo isso? Porque ele vem de um pensamento. Está pensando em construir, comprar, fazer, acontecer, sai na loja para ver as coisas. Já pensou no quanto que você deve, se você pode comprar ou não? Já pensou se realmente você precisa daquilo? Aí a gente parte um pouco para as pessoas que são um pouco compulsivas. Compra sem ter necessidade de comprar. Compra por prazer. Compra por talvez preencher um vazio, um buraco. E esse vazio e esse buraco pode ser preenchido com a palavra de Deus. Então, como eu vou conquistar a minha mente? Tomando consciência. Onde eu estou? O que eu estou fazendo? Eu estou comprando isso. Mas eu preciso disso? Não, eu já tenho uma. Então, eu não preciso comprar. Isso é controle. Isso é decisão. Isso é ser firme consigo mesmo. Para que eu posso? Para que eu preciso? Então, examine os seus pensamentos. Para que a gente não tenha uma mente passiva, que nós falamos na semana passada, que é paralisação, esquecimentos, branco, várias coisas. Depois, quem não pegou, pega lá, está lá no YouTube já. Nós precisamos raciocinar. Deus nos deu essa capacidade de pensar, de raciocinar, de tomar decisões. E é isso que a gente precisa usar. Amém? Olha aqui esse versículo. Isso é Bíblia, gente. Isso não tirei da minha cabeça. É Bíblia. Tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Quem escreveu isso foi Salomão, há milhares de anos atrás. Mais uma prova de que a Bíblia é algo extremamente correto para se seguir. A psicologia tem 1950, que começou com clínica. Freud foi descobrindo a psicanálise em 1912, de 1912 para frente. É muito novo. 120 anos, sei lá quanto é, 120 mais ou menos, 110 anos, 2020, uns 110 anos tem, não mais do que isso. A palavra de Deus já existe muito antes disso. O rei Salomão que escreveu isso aqui, cuidado com o que você pensa, porque você é dirigido por aquilo que você está pensando. Se você pensa que você é um derrotado, você vai se sentir derrotado, vai achar que você é um zero à esquerda, vai achar que você não serve para nada. Mas se você pensa que você é um vitorioso em Cristo Jesus, é isso que você vai ser. Então, Salomão já deu essa deixa para a gente há muito tempo. E eu quero ressaltar aqui que esse é um versículo que você deveria colar na porta da tua geladeira, no espelho do banheiro, do quarto, para você lembrar desse versículo o tempo todo. Cuidado com o que você pensa, porque você é dirigido pelos seus pensamentos. Isso é uma coisa que a gente precisa estar decorado dentro da nossa mente,
partir de hoje, eu vou começar a prestar atenção em tudo que eu estou pensando. O que eu estou pensando? Nossa, que vontade de matar o fulano. Calma, o que eu estou pensando? Por que eu estou querendo matar o fulano? O que o fulano fez para mim? Fulano me magoou, me chateou. Eu estou com raiva, eu estou com ódio, eu estou com mágoa. Então, calma. Cuidado com os seus pensamentos. Vamos lá. Os sentimentos são gerados pelo pensamento. Então, eu penso e o que eu pensei eu vou sentir. Quando temos um sentimento negativo, como ansiedade ou depressão, é porque, primeiro, tivemos um pensamento negativo que produziu um sentimento negativo. Então, eu penso e aquilo produz no meu corpo. É uma lógica. O que eu vou pensar? Se eu tiver um pensamento negativo, não vou conseguir. Eu vou ter essa sensação de fracasso, de que eu realmente não vou conseguir. São pensamentos distorcidos, né? Nós vamos falar um pouquinho de pensamentos automáticos, já, que vai produzir esse sentimento, né? Exemplo, se eu pensei, estou com medo de não dar certo tal coisa, qual vai ser o sentimento? De medo. Tem muita gente que tem medo de trocar de serviço. Ai, mas e aí? Né? Eu não vou trocar o certo pelo duvidoso. Depende da situação. Então, você tem que avaliar. Então, você tem que pedir direção de Deus, alinhar o seu espírito com o Espírito de Deus, para que você possa tomar as decisões. Então, como é que eu vou fazer isso? Né? Eu preciso confrontar o que eu estou pensando. O que é um confronto? Veio um pensamento, por que eu estou pensando isso? Isso é um confronto. De onde está vindo esse pensamento? De onde está vindo isso que eu não sou nada? Aí vem assim, você é isso, você é aquilo. Você mesmo se acusa, não é ninguém não. E por que faz isso? De onde vem isso? Qual é a origem disso lá atrás? Quem um dia falou que você não prestava e hoje você acha que você não presta? Porque isso teve uma origem. Então eu preciso pensar sobre isso. Então quando eu troco um pensamento negativo pela palavra de Deus, eu estou mudando a minha forma de pensar e consequentemente a minha forma de sentir. Se eu penso, eu sou um fracassado, o que a palavra de Deus fala? Que eu sou mais do que vencedor. Então aquilo vai fazer eu sentir que eu sou uma vitoriosa, não porque eu sou boa, mas porque Cristo habita em mim. E aí, vamos lá. As mentiras nos tornam prisioneiros, mas a verdade nos liberta. Tem o versículo aí do nosso presidente, né, que foi a frase dele durante toda a campanha. Quem é que sabe? Ih, gente, você sabe? Mas sabe falar? Esse é um lema, mas ele usava um versículo. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bolsonaro falou isso a campanha dele inteira. Esse foi um lema, tipo um lema, né? Que ele colocou: Brasil acima de tudo. Não, como é que é? Brasil acima de todos e Deus acima de tudo. Mas ele falou o tempo todo: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que tipo de mentira que vai nos tornar prisioneiro? Mentira do que as pessoas falam para nós, que falam ao meu respeito. Alguém chega para mim e fala assim: você é isso, você é aquilo. Peraí, a pessoa nem me conhece. Como é que ela vai fazer nos julgamentos? Ela não pode fazer isso. Então, eu preciso saber quem eu sou para não ser contaminado com quem está ao meu redor. Isso é fato. E outras coisas, né? Tem gente que fica, mente aqui, mente acolá, mente aqui, mente acolá. E para quem que acha que essa pessoa está mentindo? Para ela mesma. Se você contar uma mentira para mim, eu não vou saber que é mentira. Mas você sabe. Então você não está mentindo para mim, você está mentindo para você mesma. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque essas mentiras vão nos tornando prisioneiros. O bispo falou aqui esses dias: um abismo chama outro abismo. Uma mentira chama outra mentira. Se você mentiu por um determinado momento aqui, você vai ter que contar outra mentira para sustentar aquela mentira que você contou. Então você vai se tornando prisioneiro dessas mentiras que você conta.
Então, fale a verdade. Essa verdade que vai nos libertar não é a minha verdade, é a verdade da palavra. Quando João 8,32 fala, conhecereis a verdade e ela vos libertará, a única coisa que pode nos libertar é a palavra de Deus. Vamos lá. Pensamento automático negativo. São pensamentos subconscientes que ocorrem em resposta ao evento do dia a dia. Esses pensamentos são irracionais, autodestrutivos e podem alimentar o transtorno de ansiedade social. O que é um pensamento automático? Não vou conseguir. Depois tem uma lista aqui que nós vamos ver sobre pensamento automático, mas só para vocês terem um exemplo. Não vou conseguir. É um pensamento negativo que vem automático na tua cabeça. Não dou conta, não vou conseguir não. Você nem tentou e já está falando que não vai dar conta. Você nem passou pela situação e já está pensando que não vai dar certo. Nem aconteceu e você já está sofrendo antecipado. Isso já é um pensamento automático. Por que ele é autodestrutivo? Porque ele te paralisa. Você pensa, eu não vou conseguir. E aí você não tem nem a atitude de começar. Você não tem nem a atitude de dar o primeiro passo para tentar, pelo menos. Então, cuidado com isso. O pensamento automático negativo referem-se a crenças que você tem de si mesmo. Inferência é uma indução, tá? De eventos anteriores e podem ser influenciados pelo viés cognitivo. Cognitivo é o nosso conhecimento, tá? Do pensamento. O que influencia? Esse pensamento automático pode ser algo que alguém me falou lá atrás e que hoje atrapalha o meu dia a dia sem eu saber. Crenças, há crenças que você tem de si. O que você pensa ao seu respeito? O que você acha de si mesmo? Já fez essa pergunta para você? Quem que eu sou? O que eu penso de mim mesmo? Porque é fácil eu falar, eu penso da Bruna isso. Mas o que ela pensa dela mesma? Isso faz toda a diferença. O que eu penso ao meu respeito faz toda a diferença. Isso tem a ver com a nossa autoestima. Tem gente que tem autoestima lá no dedão do pé. Por quê? Baixíssima. Porque é a maneira como ela se vê. Ela se vê uma pessoa fraca, ela se vê uma pessoa derrotada, ela se vê uma pessoa feia, ela se vê uma pessoa gorda, ela se vê uma pessoa incapaz, ela se vê uma pessoa que não pode ter tudo. Ninguém pode ter tudo, mas no sentido assim de que ela não vai conseguir. Então eu preciso pensar quem eu sou, por que eu estou agindo dessa forma? Então, é uma autorreflexão de si mesmo. A gente precisa se olhar no espelho, gente. Não sei se você já fez esse exercício. Se olhar no espelho, bem no fundo, assim, daquela pessoa que você está olhando no espelho, que é você mesmo. Aquela pessoa que vai refletir no espelho, você olha bem firme para aquela pessoa e pergunta, quem é você? Quem é você? O que você faz? Por que você está agindo assim? Por que você está chorando? Por que você está nervosa? Por que você está fazendo isso? Tente fazer isso em casa. Depois, se quiser, me manda no particular. Viu? Que é muito pessoal isso de cada um. Tem gente que não consegue se olhar um segundo no espelho. Problema com a autoimagem. Isso precisa ser mudado. Isso precisa mudar a chave do pensamento. Tudo começa onde, gente? No pensamento. Se alguém um dia te falou alguma coisa, está na hora de deixar isso para trás. Porque hoje você é uma pessoa diferente. Você cresceu, você adquiriu experiência, você adquiriu coisas novas, conheceu coisas novas. E hoje você não é mais a mesma pessoa do seu passado. Já foi. Então, assim, o que eu costumo dizer? Um problema tem a dimensão que lhe damos. Se você quiser anotar isso, pode anotar. Um problema tem a dimensão que lhe damos. Você tem um problema para resolver. Como que você olha para ele?
Nossa, que problema, como é que eu vou resolver isso? Não, eu não vou conseguir resolver esse problema. E chora, ai, me ajuda, pelo amor de Deus, quem vai me ajudar com esse problema? Eu não vou conseguir resolver isso. O que você está fazendo com esse problema? Você está aumentando ele. Será que ele é tão grande assim, que nada possa ser resolvido? Como é que você está olhando para esse problema? Então, um problema tem a dimensão que você dá para ele. Ou você vai fazer uma tempestade num copo d'água, ou você vai trazer a calmaria dessa tempestade. Tudo depende da forma que você pensa. É um problema? Vamos enfrentar. Mas o que eu vejo a maioria das pessoas fugindo de problemas. Quando você foge de problemas, ele vai atrás de você. Ai, vou mudar de cidade. Não adianta, o problema não é onde você está, não é a cidade, o problema está aqui dentro. Pode mudar de cidade, pode mudar de casa, pode mudar do que for, pode mudar de trabalho. O problema vai junto com você. Por quê? Porque está aqui, ó. E isso aqui está com você, sua mente está com você, aonde você for ela vai. Então, ao invés de fugir, pare em frente esse problema de frente. Amém? Aqui é só para a gente recapitular. Tudo começa numa imagem. Eu imagino alguma coisa, eu vejo a imagem, né? Vem para minha mente. Essa imagem me causa um pensamento. Esse pensamento vai me gerar uma emoção. E essa emoção vai conduzir a minha ação. Eu vejo, penso, sinto e ajo. A minha conduta, a minha forma de ser, a minha forma de agir vai ser baseada nisso. Por isso que a gente tem que entender o que é que está dentro da minha mente. Tem gente que fica impressionado, por exemplo, não gosta de ir em velório. Por quê? Porque quando criança foi num velório, viu uma pessoa morta lá e ficou com aquela imagem na cabeça. Então, a pessoa não vai no velório por causa disso. Então, essa imagem precisa ser ressignificada. Precisa ser transformada, mudar essa imagem. E aí, assim, o que eu quero dizer para vocês? Essa imagem, ela é dentro da nossa mente, tá? Eu posso criar uma imagem ou eu posso lembrar de uma imagem. Vamos pensar daqui para frente. O seu futuro, como é que você enxerga o seu futuro? Você consegue criar uma imagem do teu futuro? Você consegue se ver daqui 5 anos? Como é que você vai estar? Como que vai estar a sua vida? Você consegue ver? Primeiro você tem que imaginar isso na tua cabeça. Para você pensar, uau, eu quero fazer uma viagem daqui 2 anos. Vai se programando para a viagem. Aí vai gerar essa emoção é uma expectativa. Eu vou me programar. Eu tenho dinheiro para fazer uma viagem hoje? Não. Mas daqui a 2 anos eu vou ter. Por quê? Porque eu vou guardar um pouquinho por mês. Daqui 2 anos eu vou ter o dinheiro suficiente para fazer a minha viagem. Qual que vai ser a ação? O resultado dessa viagem. Vou lá desfrutar disso. Então eu preciso primeiro criar essa imagem na minha cabeça. E aí, quero mostrar para vocês aqui quais são os pensamentos automáticos. Atenção, 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 atenção. Qualquer mera semelhança é coincidência. Tem palavras fortes, atenção. Vamos lá? A primeira. Eu não aguento mais isso. É um pensamento automático. Não consigo começar. É um pensamento automático. O que há de errado comigo? O que eu tenho de errado? Não consigo reunir as coisas. Eu me odeio. Eu sou inútil. Gente, quanto eu ouço isso? Tudo pensamento automático, tudo coisas, são crenças que foram criadas dentro da nossa mente. Eu não posso fazer isso, não, eu não consigo. Olha lá, gostaria de poder simplesmente desaparecer. Sabe quando você está com aquele monte de problema, você fala assim, eu quero fugir, enfiar minha cabeça dentro de um buraco e não sair nunca mais. Pensamento automático de
fuga. Qual o problema comigo? Todo mundo dá certo as coisas. Por que para mim não dá certo? Pensamento automático. Eu sou um perdedor. Minha vida é uma bagunça. E que mais? Eu sou uma falha. Tudo que a gente diz, ou tudo que a gente faz, é reflexo, gente, do que está na nossa mente. Para mudar isso, eu preciso mudar o alimento, a fonte, de onde eu tenho me alimentado. Qual é a fonte que você tem alimentado a sua mente? Aquilo que você ouviu lá atrás, na sua infância, na sua adolescência? Aquilo que as pessoas dizem para você? Ou o que a palavra de Deus diz para você? Antes de formar tudo pela palavra, Deus teve uma visão de como Ele gostaria que o mundo fosse. Com a natureza verde, Adão e Eva lá no paraíso, desfrutando do bom e do melhor. Ele viu isso na mente dele. E quando ele viu, ele começou a falar. Você precisa ver o que vai acontecer daqui para frente. Você precisa ver a imagem daquilo que você quer, de você entrando na sua casa própria, de você conquistando aquele carro. Você precisa ver a imagem de você superando um trauma, de você rompendo barreiras. Você precisa enxergar isso na tua mente. Eu sonho em casar. Faça a imagem na sua mente. Eu sonho em, sei lá, qualquer coisa, o que você quer conquistar? Eu quero conquistar a minha empresa própria. Imagine primeiro isso, e sinta, e viva, e crie a expectativa, e busque isso, e corra atrás disso. Não fique parado com essa mente passiva, deixando o Satanás colocar coisas dentro da sua mente. Corre atrás daquilo que você quer. Mas você precisa parar para pensar. Você precisa examinar os seus pensamentos. Você precisa raciocinar. Tem gente que fala, eu não consigo raciocinar. Cadê as pessoas que são ruins de matemática? Tem alguém que é ruim de matemática? Você é? É mesmo? Você também? Crença, você também? Crenças, viu? Por quê? É muito difícil, eu não consigo. Por quê? Você é menos inteligente do que eu? Se falar que eu vou te tacar esse microfone na cabeça. Não é, porque Deus nos deu capacidade para todo mundo de pensar, raciocinar, de aprender. Você nasceu sabendo andar? Você aprendeu, minha filha. Tudo se aprende nessa vida. Tudo se aprende, é só querer. Eu não quero, nem gosto. Então não vai aprender. Então vai, é igual eu, estou tentando aprender violão. Tem aquela coisa na cabeça. Você já tentou uma vez e agora, como é que, né? Agora você não vai conseguir de novo. Não, mas agora eu vou. Porque agora eu coloquei um propósito no meu coração. Enquanto eu não subir aqui e cantar uma música, eu não vou ficar sossegada. Quanto tempo? Não sei. Mas eu coloquei esse propósito no meu coração. Então assim tem que ser você. Assim tem que ser você com seus projetos. Cada um com seus projetos. Mas o que eu preciso? Planejar, pensar, raciocinar, ver se eu posso fazer agora, se eu tenho que esperar. Eu quero abrir meu negócio próprio. Beleza. Você tem capital? Você tem como se manter durante algum tempo? Não. Então não é hora. Então primeiro se programe financeiramente para depois você abrir o seu negócio. Você tem que ter dinheiro para se manter no mínimo 6 meses. No mínimo, para você não passar fome. Aí você pode planejar aquilo que você quer. E aí, gente, eu preciso aprender a trazer para dentro de mim a imagem do que eu quero me tornar. E agora? Pensamentos firmados em Deus. São os pensamentos que vai rebater aquelas crenças negativas. Então, tem todas as referências aqui, tá? Sou amado. Eu preciso crer que Deus me amou. Que eu sou uma pessoa amada por Deus. Porque está escrito, 1 João 4, 10 e 19.
Tenho o amor infalível de Deus. Esse amor é meu, está comigo. Salmo 32:10. Olha aqui, ó. Sou mais que vencedor. Romanos 8:37. Posso fazer todas as coisas através de Cristo. Filipenses 4:13. Isso, gente, é palavra de Deus. Eu venci o mundo. 1 João 5:4-5. Sou vitorioso. Apocalipse 21:7. Sempre triunfo em Cristo. 2 Coríntios 2:14. Tenho um propósito para viver. Jeremias 29:11. Esse aqui, gente, é outro que você deveria de anotar na porta da tua geladeira. Eu tenho um propósito de Deus para viver. Eu tenho um chamado de Deus para obedecer. Eu tenho algo para fazer para Deus. O que mais? Sou maravilhosamente feito. Ou seja, Deus me fez perfeito. Como que você é? Gordo, magro, baixo, alto, careca, cabeludo, loira, morena, preta, branca, parda, amarelo, azul, cor-de-rosa. Você é exatamente do jeito que Deus te projetou. Então olhe para você e fala: eu sou obra de Deus. Você pode declarar isso? Diga: eu sou obra de Deus. O que Deus faz é ruim? Então você não pode ser ruim. Amém? Nós precisamos mudar o nosso pensamento. Sempre quando vier um pensamento automático negativo, troque esse pensamento por uma palavra de Deus. Faça essa troca, que vai ser vitória na sua vida. Então, esses pensamentos. O último aqui, ó. Sou escolhido. Nós somos escolhidos, filhos de Deus, escolhidos por Ele. O nosso passado, gente, não infere na nossa relação com Deus. Ele não interfere. Eu fui assassino. Eu fui doida, varrida. Eu me prostituí. Isso foi passado. Hoje você faz isso? Não. Então já era. Deus não olha para o seu passado. Ele fala assim, do seu passado eu não lembro mais. Eu jogo no mar do esquecimento. E hoje eu vivo uma nova vida com Deus. Tem gente que fala, agora virou crente, virou santinho. Não tem dessa. Deus, Ele apaga o nosso passado. Ele não quer saber do que você fez. Se arrependeu? Sim, me arrependi. Então, é uma nova vida daqui para frente. Você é nova criatura. Você é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo. Não aceite a condenação do passado. Satanás, ele é especialista em te jogar uma flechinha assim. Tum! Ele joga a condenação. Você não é digna. Você fez isso. Quem faz isso é Satanás. Ele joga uma flechinha e fala, você é incompetente. Que vem aquele pensamento. Você não vai dar em nada. Quem faz isso? Satanás. E o que a palavra de Deus diz? Não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para a minha vida. Nenhuma. Não tem condenação. Satanás não tem poder de me condenar. O único que vai poder me condenar um dia é quem, gente? Jesus Cristo. Lá no céu, na glória, só Ele. Satanás, ele tenta nos paralisar de todo o tempo. Então, como arrancar tudo isso da minha mente? Vamos aprender a fazer essa troca de pensamentos ruins para pensamentos firmados em Deus. E aí?
Nós vamos falar de personalidades restaurada. Personalidade é o meu eu. Esse meu eu precisa ser restaurado. Não dá mais para continuar do jeito que era. Não dá mais para eu aceitei Jesus, eu me batizei e continuo com os mesmos pensamentos de antes. Está errado. Está errado. Eu preciso ser uma nova criatura. Então, personalidades restauradas trabalha com pensamento e intenções do coração. A gente sabe, né? Aqui vai falar, Hebreus 4:12. Pensamentos e intenção do coração. Na antropologia do Novo Testamento, a mente está conectada ao coração, que é o centro do nosso ser. A gente sabe que o coração é só um órgão que bombeia o sangue. Ele não sente nada. Mas a Bíblia, quando ela fala coração, ela está falando de mente, de pensamentos. Então, a intenção do coração, a intenção que eu tenho do meu pensamento, daquilo que eu quero, na busca de corrigir e transformar os pensamentos, nós buscamos essa mudança do meu coração, da minha intenção de coração. Então, como que eu vou mudar esse coração meu? Corrigindo e transformando o sistema de fé e crença. Como é que você crê em Deus? Como é que você tem fé? É isso que você tem que mudar. O que eu falo para as pessoas quando está chegando no Evangelho? Você não é trocar de religião, porque religião não é bom para ninguém. O que vai mudar é a minha maneira de crer. Se eu cria, né, se eu tinha fé em algum santo, agora eu vou crer em Jesus Cristo. Se eu tinha fé na madeira, bate, isola, eu vou crer na palavra de Deus. Então, o que muda? A minha mente, a minha fé, a minha maneira de acreditar. É isso que precisa mudar em nós. Jeremias fala assim, ó, tira um coração de pedra e coloca um coração de carne. O que ele está falando nisso? Ele está falando das pessoas que têm cabeça dura. Pessoas que não mudam, que diz assim, tem a síndrome da Gabriela. Quem sabe o que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu morri assim. Eu não mudo, não. Isso é a síndrome da Gabriela. Eu nasci de um jeito, estou de um jeito, mas eu preciso ser de outro. A mudança, ela vem com a inteligência emocional. Tem gente que fala assim, eu não vou no psicólogo porque psicólogo é de louco. Coitado. Tenta entender que o ser que é inteligente vai no psicólogo. O ser que é inteligente sabe que todo mundo precisa olhar para o meu próprio eu. Mas se eu mesma olhar para o meu próprio eu preciso de ajuda de um profissional, porque eu não sei olhar os meus erros. Então, por aí, né, gente? Ok, não vou no psicólogo, mas eu vou aonde? Na palavra de Deus. Se a palavra de Deus, Jesus é o nosso maior psicólogo. Não falou lá? Cuidado com o que você pensa, que você é dirigido pelos seus pensamentos? Palavra de Deus. Se a gente conseguir ler e absorver isso e aplicar na nossa vida, diga, é sucesso. É sucesso, gente, é sucesso. Inimigo não te derruba por nada. Pode passar aí. Nossos pensamentos são inspirados por nossas crenças, esperanças e desejos. Portanto, na busca em corrigir e transformar os pensamentos, procuramos a mudança do coração, corrigindo e transformando o sistema de fé e crenças. E aí, gente? Como é que eu vou fazer isso? Visa desaprender as crenças erradas, não escriturísticas, e aprender crenças verdadeiras escriturísticas. O que é escriturísticas? Das escrituras. Eu preciso desaprender doutrinas, são regras, aquilo que foi me ensinado quando criança, e aprender da palavra.
o que a palavra diz. Isso. A palavra diz que Jesus é o único caminho que chega ao Pai. Ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Esse versículo cai por terra quando a gente vai fazer uma oração para algum santo. Então isso é uma crença que eu preciso desfazer da minha vida. Estou chegando agora no Evangelho. Você tem santo? Tenho santo. Então, cuidado. Jesus diz que ninguém vai ao Pai. Então, não adianta você pedir para a santa fazer o milagre. A palavra de Deus diz que nós temos que ir direto ao dono da bênção, que é quem? Jesus, Deus. Não temos intermediário. É direto com o Pai. Então, quando eu entendo a palavra, essa crença que eu tenho cai por terra. Eu fui muito religiosa antes, muito mesmo, de ter 5, 6 lá. Mas quando eu li, quando eu descobri, eu entendi que eu estava numa fé errada. Então eu preciso mudar a minha crença, a minha maneira de ver. Então são pensamentos, né? A palavra, nós vamos buscar onde está a nossa identidade. Onde está a sua identidade na palavra de Deus? Onde será? São pensamentos positivos, não extraídos da sua mente, e sim das experiências com Deus. Daquilo que Deus fez na sua vida, daquilo que você faz. Mas eu ainda não tenho experiências. Então busque ter experiências com Deus, porque vale a pena. Então, primeiro eu preciso mudar o sistema de crença. E aí eu mudo o meu pensar. Mudando a minha forma de crer em Deus, eu mudo a minha forma de pensar. Estão entendendo? Sim ou não, igreja? Dorme não, povo. Dorme não. E aí? Personalidades restauradas foca na prática bíblica da renovação da mente, a fim de iniciar o processo de transformação. Como que eu vou transformar minha mente? Aprendendo e praticando. O evangelho sem prática não é evangelho. Eu preciso aprender e praticar. Aqui, Romanos 12, 2. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Outro versículo que você precisa ter definido dentro de você. Pensar e ser estão conectados. Eles estão juntos. O que eu penso, eu sou. E aí? Olha aí. Quem sou eu e quem eu posso me tornar? Nós já fizemos essa pergunta lá no início. Vocês lembram? Quem que você é hoje? E o que você quer se tornar? Você precisa imaginar. Aonde você quer chegar? Quanto que você quer ganhar? Ah, mas aí não dá, né? Eu não posso determinar meu salário. Claro que pode. Quem falou que não? Jacó determinou o salário dele e do jeitinho que ele falava, Deus abençoava. A Bíblia diz que Jacó mudou 10 vezes o salário dele. E sempre quando, agora eu não quero de risco, agora eu quero de bola. Ele ia lá, fazia bolinha no bambu, colocava lá e adivinha, nascia como? De bambu. Tudo de bolinha. E a gente fica, não sei, essa cidade não vira nada, acho que eu vou mudar de cidade para ver se eu arrumo um emprego. Imagina, primeiro você tem que criar na sua mente o que você quer, como que você quer chegar, aonde você quer estar. Hoje eu estou quase aonde eu quero chegar, quase, não cheguei onde eu quero chegar ainda. Mas eu tenho 8 anos de clínica. Pensa que é assim? Não é. Mas um dia eu imaginei o que está acontecendo hoje. Mas agora eu quero mais. E é assim. E você também tem que ser assim. Você tem que imaginar o que você quer, aonde você quer chegar.
Porque se a bênção de Deus está sobre você, quem vai te parar? Quem impedirá o agir de Deus? Eu vou dar a volta por cima. Ele é fiel para prometer aquilo que ele cumpriu. Amém? Então, olha aí, gente. A nossa vida começa na nova criação. Lá em 2 Coríntios 5,17, fala aquele versículo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando é que eu sou uma nova criatura? Se eu nasci de novo, a minha vida começa ali, ó, no meu batismo. O que é o nascimento? É o batismo. Mas eu não me batizei ainda. Então, precisa começar a pensar sobre isso. Preciso começar a pensar, o que eu vou querer? É esse caminho que eu vou seguir? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eu só posso ser uma nova criação quando eu aceito Jesus e o Espírito Santo entra na minha vida e ele recria o meu espírito. Isso é uma nova criatura. Eu começo a abandonar as práticas que a Bíblia é contra e começo a fazer aquilo que Deus quer que eu faça, que está escrito na palavra. Então, a minha vida começa ali. Se você já se batizou, quando foi que você se batizou? Tal época. A sua vida começou ali. Nossa, mas depois daquele dia virou um regaço. Eu saí da igreja, eu voltei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você está tendo um entendimento hoje. Sua vida começou lá. O que a palavra de Deus diz? Arrependa-se e segue uma nova vida. Eu já estou com uma vida diferente, então continue daqui para frente. Quando a gente aceita Jesus, eu decido me arrepender dos meus pecados. Eu decido querer Jesus como o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu decido que esse Jesus vai regir a minha vida, vai comandar a minha vida. Amém? Porque eu sou obra de uma nova criação. Agora olha lá. O Espírito Santo nos conduz rumo à semelhança de Cristo. Uma vez que eu nasci de novo, o nosso destino é ser igual a Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. O que você é? Sou cristão. Você faz o que Cristo faria? Eu vou dar deixar aqui um exemplo para você. Tem gente que fala, o que é pecado? Eu não sei o que é pecado. Até a criança pequena sabe o que é pecado. E aí? E aí? E aí que você pergunta assim, ó. Jesus faria isso? Se Jesus faria isso, você também pode. Se Jesus não faria, você não pode. Entenderam? Se põe no lugar de Jesus. Jesus faria isso? Jesus entraria aqui? Jesus faria isso? Não, então eu também não posso. Amém? Então, se o meu espírito é recriado, eu preciso entrar no processo de restauração da minha alma. E aí? Nossa vida agora está em Cristo e flui de Cristo para nós, pelo Espírito Santo que habita em nós. Eu quero dar um exemplo para vocês. Eu nasci, eu cresci, eu me alimentei e esse ministrar é o executar. Tudo dentro da palavra de Deus. E qual é o resultado disso? O resultado nós recebemos dons da graça pela fé. A justiça de Cristo é um resultado. Sua paz, seu gozo. Gozo, gente, é alegria, tá? Deixa eu traduzir aqui para você não achar que é outra coisa. Mas é alegria. Gozo é alegria. Amor, autoridade, poder e até mesmo a mente de Cristo. Pode passar. Olha aqui, olha esse versículo. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. A primeira coisa que você precisa mudar na sua mente, pode voltar.
Primeira coisa que você tem na sua mente, que você precisa, é mudar a forma de pensar. Pensar como Cristo. Pensar nas coisas da palavra. O que a palavra diz que eu sou. Que eu sou um filho de Deus amado. Que eu sou mais que vencedor. Todas aquelas palavras que a gente ouviu e mais e muito mais. A minha identidade e a sua identidade não é definida pelo que os outros acham de você. Ela é definida por quem eu sou em Cristo Jesus. Ela é marcada pela nova criação, pelo modo como Deus me vê em Cristo. O seu relacionamento com Cristo é de extrema importância, porque é daí que Ele vai te conhecer. Amém? Eu quero convidar você a ficar de pé e a fazer a declaração. Uma das armas para nossa mente é declarar a palavra de Deus. Ah, mas o que eu vou falar? Você vai falar o que está escrito na palavra. E nós vamos fazer uma declaração, proclamação. O que é isso? Nós vamos usar textos bíblicos ao nosso favor, como se fosse uma oração. Na sua oração, você precisa fazer isso. Exemplo, você está lá orando e você fala, qual que é o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, na sua oração, você pode dizer, Pai, Tu és o meu pastor. Tua palavra diz que nada vai me faltar. Então, você confessa a palavra de Deus. E é isso que nós vamos fazer. Pode passar aí, Amanda? Será que todo mundo vai conseguir ler isso aqui, gente? Sim? Então, vamos lá, todo mundo junto. Estive cansado e oprimido, mas vim a ti, Senhor Jesus, e me deste descanso. Tomei sobre mim o teu jugo e tenho aprendido de ti, que és manso e humilde de coração. Tenho encontrado descanso para minha alma, porque teu jugo é suave e o teu fardo é leve. Pois aquele que entrou no descanso de Deus, esse também descansou de suas obras, assim como Deus das suas. Ora, à vista disso, procuro diligentemente entrar naquele descanso, para que eu não venha cair no mesmo exemplo de desobediência. Tu me conservarás em perfeita paz, porque minha mente está firme em ti e confia em ti. Tenho muita paz, porque amo a tua lei e nada me fará tropeçar. As armas da minha batalha espiritual são poderosas em Deus. Com ela eu derrubo as fortalezas que Satanás construiu na minha mente. Sujeito todos os meus pensamentos à obediência a Cristo. 3 das minhas armas são proclamação da palavra, ações de graça e louvor. Não ando ansioso por coisa alguma. Antes, em tudo, meus pedidos são conhecidos diante de ti, ó Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. E a tua paz, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e os meus pensamentos em Cristo Jesus. Finalmente, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso penso. Diga graças a Deus. Feche seus olhos. Senhor, diante da tua presença,
sela, ó Pai, estas orações, essas proclamações. Eu declaro, e você pode declarar comigo, que Satanás não tem poder mais sobre a minha mente. Eu declaro que a partir de hoje eu vou examinar qualquer pensamento que venha sobre mim. Eu declaro que a partir de hoje eu creio fielmente que Tu és o meu Deus, que Tu és o meu Salvador, que Tu és o Deus da minha vida, da minha salvação. E eu me coloco diante de Ti como, ó Deus, uma oferta agradável a Ti. Venha, Espírito Santo, e lapide o meu coração, lapide a minha mente, que você possa sentir que você é um filho amado do Senhor, que você é um filho que Deus projetou, que você é um filho que Deus moldou de acordo com a sua vontade, que você é aquilo que Deus projetou para você. Livre sua mente do seu passado, livre sua mente de pensamentos ruins, de tristezas, de mágoas, de ressentimentos. Arranque isso do teu coração. Para você arrancar, você precisa mudar a sua forma de pensar e fazer uma escolha. Você decide isso no seu coração. Você pode dizer, nós vamos adorar ao Senhor com uma canção. E você vai dizendo durante essa canção, no íntimo do teu ser, que você escolhe, a partir de hoje, que o Espírito Santo toma conta da sua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em João 15. Eu já estou terminando. João 15, Evangelho de João. Porque aqui nós vamos exemplificar isso que a gente acabou de ler agora. Eu vou ler de novo enquanto vocês encontram aí. Nossa vida agora está em Cristo e flui de Cristo para mim. Pelo que João 15, 1. Pelo Espírito Santo que habita em nós. Através do Espírito Santo, Deus vai falando comigo. Então aqui diz assim, ó. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Só até aqui. Quem já plantou árvore, roseira, planta, qualquer tipo de coisa? Já plantaram? Quando a plantinha começa a crescer, o que a gente tem que fazer com ela? Podar. Para quê? Para engrossar o caule, não é isso? Até uma árvore, você planta uma árvore, ela começa a crescer, já começa a dar os ramos, o que você faz? Corta para ela criar mais estrutura no tronco, não é isso? Cadê os agricultores de plantão? Não é assim? E eu não plantei muita coisa não, mas eu sei que é assim. Então, Jesus Cristo não é diferente. Jesus estava dizendo, ele fala, eu sou a videira. Então, vamos imaginar que Jesus é uma árvore e nós somos os galhos dessa árvore. Os galhos sobrevivem sem o tronco? Não. Por quê? Porque o tronco está fincado com raiz. Através da raiz, você vai aguar essa planta, essa raiz vai elevar a água através do tronco e passar para os galhos. Passa pelos galhos e os galhos dão o seu fruto. Se não tiver o tronco, nada a gente faz. Então, se você não estiver firmado na palavra de Deus, que é Jesus, você vai ser um galho seco, sem fruto, porque o seu alimento não está te nutrindo. Palavra. O que você tem nutrido a sua mente? O que você tem alimentado a sua mente? De notícias ruins, de coisas aí de fora, de amigo que você ouve, de conselhos mirabulosos, né?
aí de fora, nossa, ó, eu se fosse você eu faria isso. Se você fosse eu, mas eu sou eu e eu tenho um Deus que eu sirvo e é Ele que eu sigo. O que Ele quer para a minha vida eu vou fazer. Se você não tiver essa firmeza dentro de você, já era. Você vai fazer, vai bater cabeça. Vai bater cabeça. Então, Jesus ele se põe como um tronco firmado, com raiz. Uma árvore com raiz é difícil de derrubar. Até derruba, mas é difícil, não é? É difícil derrubar uma árvore com raiz. Jesus Cristo é a palavra fortificada, fortalecida. É esse tronco que vai me alimentar, que vai alimentar minha alma, meus desejos, meus sentimentos, minhas decisões. Vão partir daí. Se eu estiver enraizada com Ele, nos galhos aqui, com Ele, os meus galhos vão ser fortes e os meus frutos vão ser bons. Amém? Então esse era só para a gente ilustrar. Agora olha aqui. A nova criação nasce em Cristo. A nova criação é nutrida em Cristo. E a nova criação cresce em Cristo. E a nova criação ministra em Cristo. Tudo é em Cristo.